Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MCP Podcast, um podcast onde nós convidamos médicos especialistas ou pessoas de negócios que vão compartilhar aqui, contar pra gente muito da trajetória delas, acertos, principalmente os erros que elas cometeram e como elas aprenderam com isso, para que você, médico especialista que está começando o seu consultório particular, não cometa os mesmos erros que elas e nós cometemos. Bom, hoje estou aqui ao meu lado para variar um pouco, Sempre. Senhor Felipe Neves. Prazer, meu amigo. Vamos que vamos. E, cara, hoje a conversa vai ser boa, hein? Hoje o nosso convidado... Cara, o currículo do cara é grande, hein? Meu Deus, ó. Vamos lá. O cara é cardiologista pelo Sírio-Libanês, doutorado em cardio-oncologia pela USP, foi CMO da Pipo Saúde, fez uma pós em gestão no Sanford Ignite Program. Até é difícil falar, hein? Cara, eu não falo, não sou tão gringo assim. Mas, ó, hoje ele é founder e CEO da Turi, que é um dispositivo que usa a inteligência artificial para facilitar a nossa vida como médicos. Sim. E ele é coordenador do programa de IA para médicos aqui da AFIA. Cara, curso sensacional. Completaço, né? Porque, cara, é um tema que é interessante, que tá crescendo de interesse. Chegou no varejo, né? Chegou na gente. Eu acho que quem ficar de fora, quem não souber sobre IA, nos próximos meses e anos, vai ficar de fora mesmo. Então, ninguém melhor para isso do que nosso querido Thiago Ligori. Thiago, seja muito bem-vindo. Prazer, meu amigo. Obrigado. Mais um episódio. E é isso aí. Dá um alô pra galera. Legal. Muito obrigado pelo convite, time do MCP. Aqui eu estou me sentindo em casa na AFIA já. A gente tem feito bastante curso novo para o programa de IA. E é um prazer estar com vocês para falar tanto de consultório particular, um pouco da minha experiência e olhar para a inteligência artificial e como ela está transformando o cuidado em saúde. Tiagão, cara, a gente começou nesse papinho de bastidores antes aqui. Pô, eu acho que a sua colaboração aqui pra gente ela é sensacional porque, além de manjar mundial, você também é médico especialista, então você sentiu na pele o que a gente sente também e viveu também as alegrias e tristezas do consultório particular. E você me contou que você fechou seu consultório, então eu queria começar a nossa primeira pergunta clássica, que era quando você virou a chave e decidiu abrir, vai ser quando você virou a chave e decidiu que deveria fechar o seu consultório. Se quiser fazer um resuminho de antes e contar o que aconteceu? Legal, vou contar essa história. Foi uma história que me doeu bastante, sabe? Fechar um consultório particular não é fácil, é uma iniciativa que a gente torce para dar certo. E vou trazer alguns detalhes do que aconteceu na época. Isso aconteceu em 2018, quando eu encerrei a operação. Iniciei por volta de 2015, depois da residência, 2016. E era um consultório que eu atendia ali em frente ao Hospital Samaritano, aqui em São Paulo, na região do Higienópolis, atendendo cardiologia clínica, que era a minha área de atuação e especialização. Mas acho que vocês devem passar por isso no programa do MCP. Eu não sabia nada de gestão de consultório. Eu comecei totalmente cru, abri de cara 2 agendas, 2 períodos particulares de agenda e cri, nenhum paciente. Comecei super do zero. Mas a sua formação era excelente. Por que o pessoal não veio? Então, essa é a questão, né? Eu imagino o meu contexto, né? Eu estava saindo do Hospital Sírio-Libanês, cheguei a trabalhar com grandes nomes ali, Roberto Calil Filho, cheguei a trabalhar na equipe dele. E eu falei, nossa, eu vou abrir meu consultório, Estourei. Eu vou estourar, porque assim, o volume de pacientes que eu já interagi, com a minha habilidade, né, meu contexto, meu diploma, tá tudo fácil. E aí você abre a porta, fala com a secretária, e aí, algum paciente ligou para agendar Quantos consulta? tem hoje? Tem 8 ou tem 10? Exatamente. E aí você vê que você tem a agenda completamente vazia. E talvez alguns erros do passado que eu cometi, que olhando para trás talvez eu mudaria. O primeiro é entender o mínimo de captação de leads, vendas, marketing, tanto offline quanto marketing digital, e entender como é que essas ferramentas poderiam me ajudar no dia a dia, porque eu não fazia nada. Eu ficava parado, sentado, esperando os pacientes chegarem. Esse é um tema legal porque a gente observa que, primeiro, médico tradicionalmente torce o nariz para a palavra marketing e venda com relação à consulta médica. Existe uma crença que é a seguinte, cara, se eu sou bom, o paciente vai ter que chegar até mim. Eu não preciso de marketing. Marketing é coisa para quem não é bom. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa quebrar e a gente quebra com alguma dificuldade. Com bastante dificuldade mesmo. E o segundo é uma grande frustração. Parece que a pessoa passa por aquelas etapas do luto, né? Onde ela passa pela revolta, ela passa pela negação. Porque vem o seguinte, cara, se eu fiz uma boa instituição, é uma correlação linear. Quanto melhor a instituição que eu fiz e quanto mais especialista eu sou, mais fácil vai ser
E essa é uma grande queda de cavalo. Eu vejo, eu estava fazendo uma mentoria com uma aluna que já tinha passado, já tinha superado isso, que ela falou, eu fiz HC de São Paulo, depois eu fiz residência na escola, ou o contrário, eu fiz graduação na escola, residência no HC. Pô, as duas melhores instituições do país, eu tinha certeza absoluta que quando eu abrisse meu consultório, ele ia estar cheio e não tinha ninguém. E aí, pô, cadê... frustrante isso. Por que as pessoas vão com aquele que formou na Unisquina e não estão vindo comigo? Elas deveriam estar vindo comigo. E entender isso, acho que é um ponto extremamente importante. Isso é uma parte do que a gente ensina. E talvez se tivesse MCP na época, teu consultório hoje estaria voando, mas... Exato. Se eu tivesse feito, talvez a realidade teria sido diferente. Mas talvez a Turi não existisse e você não ia conseguir ajudar tanto médico hoje, né? Total. Eu queria entender melhor ainda sobre esse período. Beleza, você abriu, não vieram pacientes. Como que você estruturou? Você abriu sozinho? Você tinha sócios? Qual o tamanho da operação que você começou? Pô, eu tinha outros sócios também que atuavam de outras especialidades. Era uma operação pequena, ali bem próximo do Hospital Samaritano, dava para ir andando praticamente em frente. E foi um contexto em que eu tinha na minha cabeça um olhar de se eu tenho um bom fluxo, uma boa navegação em hospitais, isso naturalmente vai se traduzir em número de pacientes particulares. E esse é o primeiro erro que o médico acaba tendo quando ele faz essa transição de eu dou plantões e sou bem reconhecido no hospital que eu trabalho, e isso vai se traduzir em consultas particulares. E são mundos bem diferentes. E você comentou bem, né? Isso não necessariamente tem relação com a sua formação. E aí, eu quero que quem está ouvindo a gente faça um exercício e pense, né? Quando você vai comprar um produto digital, vai assinar um serviço ou vai comprar um curso online, muitas vezes o primeiro contato que você tem é com a proposta de valor. E aí, em determinado momento dessa proposta de valor, tem um negócio chamado social proof, que você vai ter alguma validação. Pô, essa pessoa é boa mesmo. E para o médico é o diploma dele e a formação. Mas não é o primeiro passo. Primeiro o paciente vem por uma proposta de valor que ele quer que seja atendida. E claro que em algum momento você ter, por exemplo, um bom diploma, uma boa formação vai pesar na decisão dele. Mas não é 100% isso. Né? Tiagão, e olhando para trás, qual seria o primeiro ponto que você faria? Você já falou sobre algumas coisas que você faria diferente, mas qual seria a primeira, assim, o pilar? Falar, cara, eu tenho que começar por aqui. O que você faria? Legal, bom ponto. Acho que a primeira coisa que as pessoas pensam é marketing digital para médico hoje, Instagram, fazer redes sociais. Eu iria por um caminho inverso. Chegar a galera, e mais né? ainda, não. Eu iria para o offline. Eu iria para o offline, que é, só para completar, eu iria para dentro do hospital, com o meu networking de pessoas que eu conheço, Perfeito. trabalhar esses leads que já existem. Então, vou contar uma história que eu comentei com vocês antes. Então, muitas vezes eu ficava no repouso do hospital, ali tomando um café, e às vezes ao meu lado estava sentado um ortopedista. E esse ortopedista eu fui descobrir depois que estava procurando um cardiologista para indicar pacientes particulares para fazer a avaliação pré-operatória. Então, eu perdi uma oportunidade de me conectar com uma pessoa que está ali do meu lado. É só eu começar a puxar essas pessoas para perto que eu já conseguiria trazer alguns pacientes, algumas indicações. Quanto dinheiro você ia deixar? Zero. Zero. Né? Você não ia Zero precisar investimento em gastar marketing. nada. Isso é o mais importante. E outro, ainda puxando para esse tema de marketing offline e online, mas mesmo quando vai para online, como que é o marketing digital na cabeça da galera? O cara fala, cara, eu preciso fazer marketing digital. Ou seja, Google, agência de marketing digital, acha uma agência, paga. Exato. E até o valor 2.000, é meio 3.000. clássico, né? De 2 a 3 mil reais por mês, Isso. onde a agência fala para ele assim, olha, tá aqui, eu vou postar na sua rede social 3 conteúdos por semana. Exato. Aí vem Deixa aquele comigo, carrossel, deixa aquela comigo, fotinha. vai bombar. Exato. E os pacientes vão chegar. Mesmo para quem opta pela via digital, que é uma via ótima, só funciona se o cara tiver mão na massa, né? Exato. É algo que o cara precisa fazer. Tanto online quanto offline, o médico precisa dar uma atenção para essa captação, né? E aí eu vou puxar um outro assunto que você comentou de uma outra colega que você deu conselho para ela, dela botar a mão na massa. Acho que a pessoa precisa botar a mão na massa em tudo um pouco, né? Sim. Como é que você vê essa questão da divulgação, do aparecer do médico? O que você enxerga dos principais erros? Dos erros que você cometeu, mas dos erros que você também enxerga em outros aí e que você recomenda para isso? Legal. Tem uma história que conecta bem com isso. Eu tenho uma amiga que é dermatologista e na semana passada ela me abordou contando exatamente esse trecho que você falou. Contratei uma agência de marketing, trabalhei com eles por 2 meses,
não tive resultado e eu quero que você me indique uma outra agência de marketing. E aí o desafio que eu trouxe para ela, e isso é um pouco contraintuitivo para médico, tá? Porque o médico, nós temos uma tendência natural a querer delegar tudo que não é cuidado em saúde. E às vezes isso pode ser um erro no consultório particular. O que eu propus para ela? Eu falei, olha, a minha opinião, eu acho que você deveria estudar e se aprofundar em vendas e marketing. Do básico, arroz com feijão. Sentar e estudar. Assim como a gente faz, né? Como médico, a gente está muito acostumado. Eu sou um médico clínico. Então eu vou fazer um curso de emergências clínicas para poder saber o que fazer no pronto-socorro. E você vai fazer uma imersão sábado e domingo e fica estudando o final de semana inteiro só sobre esse tema. Só que quando chega na parte de vendas e marketing, a gente quer delegar no dia zero. A gente não quer estudar nada sobre o assunto. Não quero saber isso. Não quero saber isso. E aí que pega. Então, o que eu sugeri para ela? Eu acho que você deveria fazer uma imersão de vendas e marketing, mesmo que não esteja relacionado à saúde, para você entender conceitos básicos. E eu acho que você deveria rodar a sua primeira campanha digital dentro do Meta Ads, do Facebook Ads, sozinha. Ela falou, Thiago, não dá, cara, é muito difícil. Eu falei, muito difícil? Você faz injeção de Botox como ninguém, você é uma das melhores profissionais. Você tem esse conhecimento técnico super especializado. Você vai ver que isso não é tão difícil quanto você parece, sabe? A gente vê que o médico, o cara aceita, e a gente fala muito disso também, né? O cara aceita fazer ali entre residência de área básica e sub 5, 6 anos de curva de aprendizado. O cara aprende, o cara faz transplante hepático. Exato. O cara faz uma vida. Mas o cara acha que apertar alguns... Não é ridiculamente fácil, mas, cara, é muito mais fácil do que fazer um transplante. É muito mais fácil do que fazer um procedimento cirúrgico. É muito mais fácil do que desenhar um raciocínio clínico a partir de queixas extremamente vagas e chegar no diagnóstico. A curva de aprendizado é muito mais curta, muito mais rápida. E eu vejo um ponto que o médico, ele centraliza em excesso e delarga em excesso, né? Então, não sei como é que foi no seu consultório, mas o que a gente vê ali dos alunos a secretária, o cara quer fiscalizar tudo que ela está fazendo. A resposta, o texto. Não, aqui ó, é o que com... Faltou a vírgula. Faltou uma vírgula, aqui você responde um pouquinho assim. Centraliza absurdamente e pede para a secretária pedir bênção para qualquer coisa. Doutor, posso dar R$5 de desconto nessa consulta que o paciente pediu para arredondar o preço? Centraliza. E esses pontos onde ele deveria ter um conhecimento básico, ele delarga. Né? Contador, delarga, não conhece nada. Quais são os sistemas tributários que eu posso estar incluso? Não sei. Marketing, larga. E isso fica meio desbalanceado, né? Acho que falta um pouquinho de equilíbrio para o médico, né? Delegar um pouco mais para a equipe e conhecer um pouco mais sobre serviços contratados. E até quando você fala sobre microgerenciamento da secretária, eu que entrei nessa jornada de gestão também em saúde, evoluindo um pouco mais, o microgerenciamento ele é um sintoma da falta de uma boa liderança. Então, muitas vezes o médico está tendo que microgerenciar a secretária porque ele não sabe o que pedir e ela não sabe o que fazer. Aí ele tem que acompanhar tudo como se ele estivesse ali muito próximo. É possível hoje um médico dentro do seu consultório particular ter um sistema de operação que funciona low touch, em que você não precisa ficar microgerenciando a sua secretária, mas mais acompanhando os resultados e fazendo melhorias nos pontos que precisam de aperfeiçoamento. De uma forma mais macro, né? Saindo Exato. Então, geralmente é um sintoma de falta de... o que você espera da sua secretária? Quais são os incentivos que ela tem que estão conectados com a sua operação? E quando você tem isso claro e você mostra para a pessoa, delega e treina, as coisas tendem a fluir mais fácil. Anota aí porque essa dói no coração. Hein? Essa dói, né? O microgerenciamento é um sinal de liderança fraca. Gostou dessa? Essa foi boa. Essa... Faz o corte, hein, diretor? Essa vale corte, porque essa dói no coração, cara? E tudo isso que a gente comentou tem um custo, né? Tem um custo fixo, então você vai delegando ou delargando, isso tudo acaba entrando com um montante de custo fixo mensal alto. Você acha que isso teve um impacto em você falar, cara, essa operação aqui de consultório particular deu ruim, melhor fechar? Exato. Acho que foi um pouco de tudo, assim. Acho que a principal dor, né? E mais uma vez, né? Não foi uma falta de formação técnica em saúde, em cuidado em saúde. Foi realmente um conhecimento básico de operação de consultório, vendas e marketing.
E isso que o médico às vezes confunde. Os médicos têm um pouco de preconceito, como a gente tinha falado aqui, com vendas e marketing. Muito. Mas ele tem que dividir as duas coisas. Uma coisa é a pessoa física, Dr. João. O Dr. João, na pessoa física, o core dele é a formação técnica. São os diplomas, são as capacitações, os treinamentos que ele fez. Que é o mínimo, né? Qual a capacidade de execução que ele tem de uma cirurgia videolaparoscópica. Perfeito. Essa é a pessoa física. O problema é que o médico tem que entender que num consultório particular ele está inserido em outro mundo, de uma pessoa jurídica, que o core dessa empresa é operação, vendas e marketing. Se ele não entender isso, e eu não entendi isso em 2015, 16, 17, 18, e a operação chegou a um fim porque o prejuízo era muito superior ao que a gente estava tendo de receita naquele momento. Então eu preferi interromper a operação e me dói muito para falar, assim, dói o coração. Eu já passei por momentos difíceis de ficar super chateado, mas eu acho que é importante também, poucos médicos vão à frente e falam sobre essa experiência, como foi, para que outras pessoas que estão começando agora, que estão assistindo a gente, possam não cometer os mesmos erros. Nossa, fantástico, Acho né? que esse programa de Stanford é bom mesmo, né, você amigo? viu? Pô. A gente tá num podcast de consultório particular, a gente trouxe a pessoa para falar por que eu fechei e como eu fechei. É maravilhoso Cara, isso, é isso. para justamente falar, não façam isso. Cara, mas eu já tô anotando, faço eu tô com um esqueleto aqui, mas eu tô tirando passa aqui isso aí. pra fazer as anotações do que eu tô aprendendo aqui, cara. Já é a terceira que eu tô aprendendo. E eu quero puxar, e a gente ainda nem chegou no core do tema que eu quero Pois chegar é. aqui, que é o seguinte. Cara, o tema uso de IA tá muito quente, tá muito em voga, parece que ele chegou no varejo agora, né? Eu lembro que exatamente um ano atrás já começávamos a falar sobre IA no MCP, mas a maioria do pessoal via isso como algo muito distante. IA é perguntar pro ChatGPT qual é a receita de um bolo de cenoura. Onde que eu posso comer em São Paulo? Onde que eu posso comer? E isso já é mais novo, mas antes as pessoas perguntavam coisas porque ele não buscava na internet, né? Então ele não tinha... E as pessoas viam inteligência artificial como isso. Usar o ChatGPT para fazer perguntas aleatórias. Isso já era visto, isso já era falado, mas o que eu chamo de varejo, que é onde nós estamos, ali que é o consultório, é o pequeno empresário, esse não tinha percepção. E assim como a IA veio como uma avalanche revolucionando tudo, o uso dela também virou uma chave muito rápida. Em outubro, no Burn-In, a gente já estava falando muito mais sobre IA, mas agora é algo que vem dos alunos. Muitos alunos perguntando, muitos alunos no grupo, pessoal, quero usar IA no consultório, quero uma secretária com IA. E aí, você faz parte, hoje é coordenador do programa, e me conta sobre o surgimento desse curso. Foi enxergando essa oportunidade? Foi vendo a falta de conhecimento do médico? Foi um pouco de tudo? O que te aconteceu? Eu acho que é muito natural. Hoje a AF é o maior grupo educacional de faculdades de medicina no Brasil e pós-graduação, então acho que nada mais natural do que também ter um grande programa de inteligência artificial para médicos e profissionais da saúde. Então esse curso surgiu no ano passado, com a coordenação do LAPA, e agora para 2025 a gente vem com uma atualização, um update desse programa com um olhar também muito prático. Então olhando para uso de prompts, engenharia de prompts, como é que o médico consegue usar essas ferramentas no dia a dia, o que você pode ou não fazer com questão de LGPD com dados sensíveis para incluir dentro desses modelos e tirar as conclusões, apoio ao diagnóstico, uso de copilotos, que é algo que está crescendo bastante. Hoje, o maior caso de uso nos Estados Unidos de IA na saúde é com copilotos médicos. Explica um pouquinho melhor sobre copilotos. Legal. O que é um copiloto médico com IA? São ferramentas que basicamente fazem a gravação da consulta médica, transcrevem todo esse texto, ajudam a criar a anamnese história clínica completa e também apoiam na liberação de documentos clínicos. Algumas dessas ferramentas também apoiam com suporte à decisão. Então o médico consegue, baseado em tudo isso, receber algumas sugestões diagnósticas. Claro que essa última parte ela é um pouco mais sensível e está passando por validação científico-acadêmica. Saiu um artigo no JAMA no fim do ano passado mostrando resultados um pouco conflituosos sobre a IA versus o médico, ou IA mais o médico. Mas são ferramentas que têm ajudado muito com a parte burocrática e papelada e operacional para o médico. Então quer dizer que aquela história do médico falar para o paciente, vai falando aí, fica... Isso exatamente. vai acabar, né? Eu chamo de quebrada do pescoço. A quebrada do pescoço é algo que eu faço já há 15 anos, né? Você está virado aqui, o paciente está aqui, você fica toda hora olhando para lá e para cá. Ou seja, quando você faz isso, você diminui muito a chance de criar um vínculo com o paciente, diminui a chance dele confiar no que você está passando e seguir o plano terapêutico que você está propondo.
Então, essa solução eu acredito que é um ganha-ganha para a saúde. Tanto para aumentar a produtividade do médico, quanto para aumentar a qualidade da documentação também. Vou te falar, eu comecei a usar, cara, sensacional. Sensacional, a gente vai falar mais do nosso curso, mas, ó, gente, o Thiago é fundador da Turi. E a Turi, pô, minha língua presa me pega nesse nome. Tranquilo, fica tranquilo. A Turi é uma plataforma que faz exatamente isso. Cara, eu vou te falar, eu uso IA como um copiloto e me ajuda demais exatamente nesse ponto, cara. Porque o que acontece? Eu comecei a usar há pouquíssimo tempo. Eu abri meu consultório, ele não é velho, mas também não é tão novo assim. E eu comecei sem. Eu ficava sempre naquela e eu tinha optado por, cara, eu vou deixar para escrever daqui a pouco e vou prestar atenção no paciente. Eu percebi que isso melhorava demais. Muito. Vínculo, Exato. conversão, o paciente confiava muito mais no que eu dizia, ele tinha muito mais resultado porque ele engajava muito mais no tratamento. E eu que sou médico do esporte aqui, o meu tratamento não medicamentoso é o cerne. Cara, mais da metade das minhas consultas não tem receita no final. Legal. Segue com uma orientação. Tem uma prescrição de recomendação. Então, se o paciente não compra a ideia, se ele não sai dali acreditando de verdade no que eu estou falando, não vai dar certo. Então, eu optei por fazer isso, mas eu perdia duas coisas. Primeiro, eu perdia tempo, porque eu tinha que... Como eu fazia isso, minha consulta demora 1 hora e 10. Eu tinha que escrever tudo depois, antes do próximo paciente chegar. E eu perdia também com risco de perder alguma informação importante na hora de anotar. Tava tudo muito fresco, mas a nossa memória de curto prazo engana a gente, Exato. né? Às vezes o paciente deu alguma informação relevante que acaba passando batido. E com isso não passa, cara. Porque você tem a transcrição, você tem o resultado e você consegue ajustar isso depois com a transcrição pura, né? E imagina você. Então, você recebe essas informações, né, transcritas e ele até, conforme o Thiago falou, está passando por uma validação. Mas e depois, quando você tiver um modelo de pós-consulta gerado pelo próprio copiloto? Então, esse paciente já sai com o modelo de pós-consulta feito. Ó, seu fulano, a gente falou sobre isso na consulta, minhas sugestões são essas, recomendações. Isso aí, eu acho que em Exato. pouco tempo vai estar na prática. Cara, esse é meu sonho. Eu acho que eu vou puxar o Thiago pelo lá. braço aqui. Eu no vi que final. Bora fazer? Eu vi que eu tava falando Cara. pro João tava, caraca, Porque, é assim, uma boa, hein? Eu tenho esse cuidado de fazer uma pós-consulta para todos os meus pacientes, Todos mas os isso pacientes. demanda tempo. Eu faço um PDF extenso, explico, traduzo isso para a linguagem do paciente. Vai pelo menos 20 minutos por paciente. sim. Que é isso que a gente fala muito no MCP, né? De trazer um pós-consulta bem feito, que a gente alinha, tem mentoria sobre isso. Então, fica a dica aí, Isso é né? legal. A gente tem um dos documentos, a gente tem uma série de documentos que o médico pode criar depois que ele tem essa transcrição feita. Um deles é a nota clínica, que é toda a nossa anamnese, a historinha. Relatórios médicos, eventualmente pedidos de exame, receitas que ele conecta com o prontuário. Mas um deles que a gente está criando agora é o resumo da consulta para o paciente com a linguagem leiga. Nossa, Que é principalmente você aí, que é médico do esporte. Então, tudo que você falou já traduz para o paciente, não no formato técnico, né? Então, MEV, mudança do estilo de vida, é muito mais sobre, Dona Mariana, a senhora tem que melhorar esse ponto, o doutor acha que você pode ter isso, isso e isso, por isso ele pediu alguns exames para te avaliar. E o combinado é que quais são os combinados, né, que você faz com ele. Porque para o paciente, plano terapêutico é algo muito abstrato, né? Agora, combinados, ele fala, não, eu tenho um combinado com o meu médico que eu tenho que fazer uma série de coisas e voltar daqui a um mês. Então isso tende a ajudar tá na frente bastante. da gente, então. Não, ele veio dar uma entrevista e saiu com 2 assinantes para a plataforma dele. É só usar o cupom Vambora. Thiago 10. Arrasta para cima. Tiago, a gente está falando, cara, IA, assim, é muita coisa e é difícil a gente falar sobre IA, porque são várias IA, são vários modelos de IA, são várias situações de uso clínico e só aqui a gente já falou de pelo menos uns 2 usos diferentes, né? Agora eu estou começando com um chatbot com IA, porque isso muda muito, porque todo mundo odiava chatbot antigamente, os estudos mais Cara, antigos muito mostravam que as robótico, pessoas odiavam conversar com chatbot, não ter interação humana. Isso está mudando e eu comecei a encontrar... LinkedIn eu consumo, você está lá posicionado, mas eu tô lá só como um consumidor, eu não tenho quase nenhuma... Mas eu leio bastante e eu vejo que está começando a mudar, né? As pessoas estão começando a preferir interações com IA, porque elas são instantâneas, porque elas são mais ágeis, não tem que esperar tempo de resposta. Resolve em horários não comerciais. Exatamente. Exato. E eu queria perguntar para você, assim, quando foi que
última vez que você olhou para alguma coisa de uma IA, você que está nesse meio, você levou um susto, assim, tipo, caraca, isso aqui é mais uma revolução dentro da revolução. Legal. Acho que nas últimas semanas, o que me chamou mais a atenção foi um estudo publicado no New England de uma plataforma chamada Terabot. É um bot para fazer terapia online. E foi o primeiro estudo ensaio clínico randomizado, mostrando não inferioridade da terapia via chatbot com LLM, tipo ChatGPT, versus terapia tradicional. Então isso me deixou muito impactado, assim, porque por mais que a gente teste no dia a dia, nós como médicos a gente quer ver como é que isso vai performar num ambiente de validação acadêmico-científica, né? E eu fiquei muito impressionado assim com os resultados e muitas pessoas que gostaram da interação que tiveram, então deram um NPS, uma avaliação de qualidade alta, se engajaram no tratamento e eu acho que a gente está passando por essa transformação, né? Claro que eu gosto de dividir a IA em 3 grandes blocos, assim, quando a gente olha para IA LLM na saúde, IA generativa. Tem um bloco que a gente já falou um pouco, que é Doctor Facing, que é toda essa interação direta com o médico ou profissional da saúde para ajudá-lo a ser mais produtivo, principalmente com a parte burocrática. Tem uma que a gente olha que é a parte administrativa, que é, por exemplo, o processamento de guias da Unimed. Não sei se vocês sabem, mas hoje a Unimed tem um andar inteiro de pessoas, mais 50 pessoas só processando guias, fazendo um trabalho repetitivo manual. Então dá para ajudar muito e fazer com que o que a gente tem hoje no Brasil, que 30% do custo em saúde é administrativo, é papelada, pessoas fazendo papelada, isso pode se converter em cuidado. E a última parte que é patient facing, que é a interação direta com o paciente. Essa é um pouco mais sensível, né? Então ela precisa ainda ser mais estudada e avaliada, mas tem cases super legais. Então esse do Terabot que eu falei, quem quiser depois conhecer, é um estudo publicado no New England no mês passado. Tem um outro case que eu gosto muito, que é o pessoal da Hippocratic AI, que criou agentes AI com avatar. Então o paciente ele pega um iPad assim e faz um acompanhamento, monitoramento com um guia de saúde virtual, algo assim, que conversa com ele, entende o que está acontecendo. E aí, um case que eu vi ano passado em Las Vegas, que foi numa conferência chamada Health, que é uma das maiores conferências de inovação e tecnologia em saúde, e eles mostraram o case do Hospital de Ottawa, no Canadá, que está usando esses agentes para fazer pré- e pós-operatório. Então, 2 dias antes do paciente ir para a cirurgia, ele recebe uma chamada desse avatar IA e conversa com ele. Olha, estou vendo o seu prontuário, eu vi que você deveria ter interrompido tais e tais medicações, você interrompeu a medicação? Você entendeu como vai ser feita a sua cirurgia, quanto tempo leva, você entendeu quanto tempo de recuperação você vai precisar ter, e a mesma coisa no pós-operatório. Então, está com dor no pós-operatório, está tomando os remédios de forma adequada, alimentação, medidas não farmacológicas. Então, é um trabalho que a gente sempre sonhou em fazer com os nossos pacientes, né? Eu até brinco, eu fui no fim do ano passado, eu fui nos hospitais da Rede D'Or, conversei com as enfermeiras, e eu fiz uma brincadeira, uma provocação. Eu falei, pessoal, por que vocês não fazem o seguinte, toda vez que o paciente vai de alta, no dia seguinte vocês ligam para ele para ver como é que ele está indo? Como uma brincadeira. Eles falam, doutor, é impossível. Eu mal dou conta dos pacientes que eu estou atendendo aqui, enquanto sai um já está chegando outra admissão. Não dá tempo de fazer outras coisas. Então, tem um gap, uma lacuna de cuidado em saúde que a gente sempre sonhou em dar para os pacientes e nunca foi possível. E talvez a IA vai conseguir aproximar essa lacuna. Isso é maravilhoso, porque eu vejo lá no INSPER mesmo, lá na minha clínica, que nós observamos algo que já é muito validado. A importância da redundância nas orientações e nas recomendações. Então, Sim. Nós somos repetitivos nas nossas recomendações propositalmente e nós observamos que essa repetição aumenta o grau de consciência pelo paciente, aumenta a adesão dele ao tratamento e aumenta o resultado. Cara, se eu tenho uma IA para me ajudar a reforçar isso, a responder dúvidas, a enviar lembretes para os pacientes, a gente envia, mas com certeza nós temos uma incidência de falhas muito grande, porque é isso, né? Nós dependemos de disponibilidade, de controle, que também falha um pouco mais, e é lógico, se a secretária está extremamente atarefada e ela tem que responder os pacientes que mandam mensagem no WhatsApp e enviar os lembretes para os outros, a prioridade dela é óbvia aqui. Exato. A IA não sofre com isso, porque ela faz 2 coisas ao mesmo tempo. Agora eu vou puxar um pouquinho para a tua área. Então você está me falando que, imagina um paciente que você tem uma IC, uma insuficiência cardíaca descompensada, ele estava internado lá no hospital, certo? Sim. E ele vai seguir contigo e você tá, cara,
eu vou ter que ver esse paciente em 1, 2 semanas. E você, por algum motivo, não consegue. Você vai viajar para o Caribe. Que bom, gostei, já gostei. Top, né? Nessa próxima semana você vai estar indisponível para esse paciente. Então você vai estar ali, vai ver esse paciente no consultório em 2, 3 semanas, só que você está preocupado com o controle hídrico desse paciente, com ajuste de furosemida. Você está falando então que é possível que uma inteligência artificial consiga fazer ali orientações mínimas para esse paciente que acabou de sair de alta até chegar ao teu consultório? Como que você vê isso acontecendo assim na prática? Tá, primeiro, eu quero deixar claro para quem está acompanhando a gente que isso já existe, já existem empresas fazendo isso. Boa. E já existem empresas implantando isso no Brasil, implantado já. Então isso já é realidade. Isso não é Thiago o tá na futuro frente. do tipo, vamos ver. Eu pensei que a gente estava tendo um papo teórico. Não, então. E qual que é engraçado? E eu queria dividir aqui em 2 cenários, tá? Um cenário é uma posição de um agente para avaliar questões burocráticas. Então, por exemplo, pensa nesse paciente que você me deu que ele tem IC descompensado. Então, vamos dizer que você tem um agente aqui que vai simplesmente ajudá-lo a encontrar um retorno na minha agenda depois da minha viagem do Caribe. Para esse papel, eu acho que a gente já tem cases muito sólidos, já estão sendo implementados em empresas, inclusive com retorno do investimento. E aí eu vou te contar um case que aconteceu aqui em São Paulo. Esse é um case público de uma startup chamada Psycho AI, que é de um grande amigo meu, que é o Fábio. Olha o que eles fizeram. Eles implantaram no Doutor Consulta, focado muito em captação de pacientes. Então, quando a pessoa entra no site do Doutor Consulta e clica em agendar uma consulta, ao invés de ir para uma pessoa, agora ela está indo para uma IA, para fazer o que eles chamam de N1, que é a primeira avaliação. Com a implantação desse modelo, eles aumentaram em 280% a captação de pacientes. Porque você falou bem, ele é um agente que opera 24 horas e ele responde na hora. Tem estudos mostrando de vendas que quanto menor o gap entre a primeira interação do usuário, que a gente chama de outbound, que está vindo conversar com você, você não conhece, e a sua primeira resposta, o SLA de primeira resposta, existe uma relação direta com conversão de vendas. Isso a gente fala muito aqui. Então, o que acontece? Que é a que a gente fala da secretária, né? Tem uma secretária que responde em 10 minutos ou responde em 2 horas. Então, você vai ter diferença em conversão de vendas, é natural. Então, para esse campo aqui, eu acho que está muito bem estabelecido. Eu acredito muito nesse produto e acho que todo mundo deveria contratar ou para o seu consultório particular, para o seu hospital, para a sua clínica e nas operadoras. Em paralelo, você tem um outro agente que está fazendo monitoramento de status hídrico e eventualmente está dando orientações para o paciente. Esse eu ainda sou um pouco cauteloso. Eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais sobre responsabilidade e responsabilização. E se esse agente falar para o paciente, ao invés de tomar menos água, tomar mais água, e ele descompensar e internar no pronto-socorro com descompensação Isso é muito grave. É algo grave. Alucinação, que a gente falou um pouco hoje também. Sim. Então, esse outro lado, que é o agente que participa proativamente do cuidado, eu não sei se a gente está preparado ainda para fazer o deploy, a implantação em larga escala. Pô, vamos rodar um piloto com uma unidade, com um ambiente controlado e alguém monitorando? Perfeito. Agora, cara, vamos implantar isso para milhões de pacientes no Brasil? Eu não acho que a gente está preparado. Mas para a parte burocrática, eu acho que assim, é no-brainer. A gente deveria fazer isso. Existe retorno do investimento, então empresas, consultórios, clínicas que estão investindo em agenciar para a parte de agendamento, de marcação de retorno, marcação do exame, eles já estão tendo um retorno do investimento em coisa de um mês, assim, não é longo prazo. Então, um mês? Cara, porque é um agente, você sai de um cenário em que você é altamente dependente do seu time operacional, ou seja, se alguém faltou, deu um atestado, a pessoa não pôde trabalhar, você tem um gap na conversão em vendas, direto, no dia que a pessoa não está lá, versus você tem um agente que opera 24 horas. Então, a pessoa não está conseguindo dormir, 2 da manhã, entrou no teu Instagram, clicou lá, quer agendar uma consulta, ela sai com o horário agendado. E com uma conversa, que é uma conversa de linguagem natural. Não é o chatbot aperte 1, aperte 2. É um chatbot que conversa e fala, olha, eu só posso fazer consulta terça e quinta, só que essa terça eu não posso e quinta só a partir das 16. Ele vai falar, tudo bem. Então eu tenho quinta às 17h30. Funciona? Não, não funciona. Então é uma conversa, uma interação muito diferente do que a gente está acostumado com o chatbot. Isso é muito bom. E eu já fui convencido exatamente por isso. A nossa taxa de conversão é muito alta, nós temos um time muito bem treinado, nosso tempo de resposta é baixo, justamente por todos esses outros pontos. Porém, todos os nossos contatos que chegam nos sábados após as 15 horas, que é quando a gente não tem mais ninguém respondendo, a nossa taxa de conversão para esses contatos é muito baixa. Se a gente
conseguir replicar a nossa taxa de conversão desses contatos de sábado após as 15 horas, entre sábado e domingo, e a gente só mantiver a taxa de conversão que a gente já tinha, já paga e sobra. Exato. Então, de fato, isso é algo que não é futuro, né? É o passado já, praticamente. E é um negócio que é interessante. Talvez tenha gente que tá ouvindo e com o nariz torcido. Porque fala assim, não quero conversar com um robô. Mas normalmente, esses chatbots, eles têm a opção de você. Quero conversar com uma pessoa quando tem disponibilidade. Claro que meia-noite você não vai conseguir. Só se o Jonas estiver no WhatsApp dele lá e receber a mensagem. Às vezes acontece. Tá lá. Então, aí você quer conversar com uma pessoa, vai ter essa opção. Porque a gente sofre muito quando a gente vai conversar, sei lá, com uma seguradora de saúde e a gente quer resolver alguma coisa e não consegue. Acho que a principal objeção das pessoas é não conseguir resolver o meu problema. Exato. Né? Exato. É ficar no loop de opções sem fim. Aconteceu isso anteontem. Exato. E qual que foi a grande quebra de paradigma, né? Hoje você tem uma metodologia chamada RAG, que é Retrieved Augmented Generation. O que é isso? Esses agentes, eles estão conseguindo se conectar com a sua base de protocolos, calendários. Então, eles conseguem dar uma resposta com contexto. Que era o grande problema do chatbot da Claro e da TIM, né? Que você fica, aperte 1, aperte 2. Você fica naquele loop e essa árvore de decisão, ela não tem contexto nenhum sobre a sua conta. Você não consegue fazer uma pergunta. Então, é isso que frustra muito as pessoas em relação ao chatbot tradicional. Agora, os chatbots com LLM, que tem essas metodologias de integração com o banco de dados, ele pode ter todo o contexto. Então, um paciente que, por exemplo, eventualmente manda uma mensagem e isso está conectado com o prontuário, ele consegue saber que essa pessoa passou em atendimento na segunda-feira, às 4 da tarde, ou que ela faltou na consulta. Então, isso faz com que essa interação seja uma interação com contexto. E aí a resposta, quando você tem contexto, a resposta do chatbot melhora muito. Ele consegue ser muito assertivo e efetivamente te ajudar, mesmo que 2 da manhã de um sábado. E existem pessoas que estão começando a preferir interações com o IA do que com humanos, né? Sim. Quando é bom, eu prefiro. Exato. É aquela coisa, né? Às vezes, quando você entra numa central de atendimento, você quer ter seu problema resolvido. Não importa como. Se é por um chatbot, se é uma pessoa que vai te ligar, vai fazer uma videoconferência. Você quer resolver o seu problema o mais rápido possível. Perfeito. Se isso for possível com esses novos chatbots, eu acho que muita gente vai preferir. E vai clicar menos na opção 9, falar com o assistente. Quando né? tem, né? Quando não está escondido, né, essa opção ali, né? Eu acho que nessas empresas que têm classicamente um serviço ruim, existe uma questão muito proposital disso daí. Diferente da gente quando a gente quer de fato resolver o problema do nosso paciente. Mas aí, Thiago, eu fico pensando numa situação que é o medo de que alguma coisa... Pô, a IA tá avançando, a IA tá isso... Tá, e será que eu não vou ficar inútil e vou ser substituído completamente pela IA? Essa é uma preocupação que a gente ouve eventualmente. O que você... Eu dei... fim do ano passado eu dei 2 palestras, tá? Uma no Congresso Brasileiro de Anestesiologia, que foi em Belo Horizonte, e outra no Congresso de Pediatria do Hospital Sabará. E você acredita que a primeira pergunta que veio, quando eu abri para a audiência, foram a mesma pergunta. Era uma audiência médica e foi a mesma pergunta. A IA vai substituir o médico? O que eu devo fazer? E a minha resposta, essa é a minha visão pessoal, que vai contra a do Bill Gates. O Bill Gates já declarou que ele acha que a consulta médica, o papel do médico pode ser substituído em certo grau nos próximos 10 anos. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que não. Porque quando a gente está atendendo um paciente, a gente não está simplesmente juntando um monte de informação e transformando isso num diagnóstico. A gente está, na verdade, entendendo o contexto de uma pessoa, que é um cenário ali multifacetado, que baseado no histórico social dela, das preferências dessa pessoa, o que ela espera, o que ela está buscando, frente a uma série de diagnósticos aqui, opções de plano terapêutico, conectando tudo isso de uma forma mais humana. Então, esses papéis que exigem essa nuance, eu acho que a gente não está falando em substituição, a gente está falando muito em apoio. O que a gente está, sim, falando em substituição? São trabalhos repetitivos. Então, são tarefas em que pegar um campo do Excel e jogar para cá, e ficar o dia inteiro fazendo isso. Pegar um campo de um documento,
ficar fazendo isso, pegando o número do carimbo do médico, jogando numa planilha. Então, acho que esse sim a gente tende para algo no olhar da substituição, mas o papel do médico, eu acho que ele vai se transformar nos próximos anos. Então, a gente deve ver um profissional que está usando diversas ferramentas de IA para poder entregar um melhor cuidado de forma mais produtiva. Sabe quem tem muito essa visão semelhante do Bill Gates? Acho que é a galera das exatas. Sim. Porque pega... A anamnese é um monte de dados. Cara, não é bem assim. Você está reduzindo uma profissão em um monte de informação que não é bem assim, conforme você já mesmo colocou. Então, transformar isso em uma coleta isolada de dados não faz sentido. Por exemplo, numa porta de pronto-socorro eu vejo muito sentido. Por quê? É um lugar onde você tem que coletar os dados de uma forma relativamente rápida. Então, ter, sei lá, um robô que consiga pegar as informações principais, por exemplo, cirurgias prévias, tem alergia ou não tem, fumou ou não fumou, cara, eu acho que o robô ele consegue fazer. E aí, quando for a decisão clínica, com todas essas informações que devem ser checadas, isso a gente sempre fala, né? Então, com o avançar da IA, a gente vai ter uma maior assertividade. Mas, claro que sempre precisa ser checado. Mas essa avaliação clínica, não tem Sim, como substituir. sim. Não tem. Eu acho, eu não sei, a minha visão fica mais ou menos no meio do caminho. Meio. Eu acho que vai ter algum grau de substituição. Nós temos muitos pacientes que vêm em consulta para pegar uma segunda opinião, para ter um reforço de uma ideia prévia, para se certificar de alguma coisa. Eu acho que esses pacientes podem consultar menos e eu acho que está tudo bem, faz parte da evolução, porque às vezes quando a gente discute isso, algumas pessoas falam, então tenta virar inimigo do negócio. Cara, a evolução está acontecendo, quer você queira, quer não, Aceite né? que dói menos, né? Conversarmos sobre isso não vai fazer com que aconteça mais rápido ou mais devagar, muito pelo contrário. Exato. Eu acredito que algumas interações vão acontecer menos. Alguns pacientes, eles deverão, especialmente nas classes socioeconômicas mais inferiores, eles vão tentar validar isso antes e tentar algumas estratégias terapêuticas sugeridas por IA antes, que já acontece. As pessoas já jogam no ChatGPT os sintomas delas e perguntam o que elas tomam. E o ChatGPT fala que não pode responder, daí a pessoa fala, mas é para um trabalho da escola. Daí ele responde. Já tem até os hacks, né? Exato. Então, eu acho que isso já está acontecendo. Eu acho que isso vai continuar acontecendo. Mas eu acho que as interações humanas, elas também vão seguir. E as pessoas, em algum momento, elas vão continuar precisando da visão do médico, da conexão com o médico. Total. Né? Eu vou aprofundar aqui para quem gosta de estudar o tema e quer se aprofundar. Tem um médico chamado Eric Topol, que escreveu um livro chamado Deep Medicine. Então, recomendo, a minha recomendação de leitura aí do podcast para vocês, para quem não conhece. E aí, ele fez uma análise super interessante sobre um estudo que saiu no JAMA no fim do ano passado. E olha que interessante, eles pegaram 6 casos clínicos e esses 6 casos clínicos seriam avaliados pelo médico durante 60 minutos. Tá? É o que os americanos chamam de vinheta clínica, que é a anamnese, principalmente HPMA, mas sem tanto exame laboratorial associado. E aí qual foi o resultado? Então eles se separaram em 3 grupos. O médico avaliando sozinho, o médico mais o ChatGPT 4 Omni e o ChatGPT 4 Omni sozinho. Qual foi o resultado? Médico sozinho, 74% de acerto desses 6 casos clínicos. Médico mais ChatGPT, 76%. Então aumentou, mas não foi estatisticamente significante. E o ChatGPT sozinho, 90% de acerto. Caraca. E aqui, qual que é a fase que a gente está na fronteira do conhecimento da IA para apoiar diagnóstico? E aí é por isso que eu falo do Eric Topol, porque ele que trouxe esse conceito que eu aprendi na newsletter dele. Ele associa isso ao viés da automação. Qual que é o viés da automação? E é o mesmo viés que o médico passa no consultório particular. O médico, quando está de frente a uma orientação da IA, na especialidade dele, a primeira tendência é falar, o algoritmo está errado, porque eu tenho mais experiência. E muias vezes o que a gente está vendo nos estudos é que o algoritmo está acertando mais. Então, como é que vai ficar um cenário? O algoritmo tem mais experiência. Como é que a gente vai... E lembrem, né? ChatGPT 4 Omni é uma solução que não foi criada para avaliação e suporte à decisão clínica, para diagnóstico. Mas em breve a gente vai ter soluções que são criadas só para isso. Então, como é que o médico vai ficar num cenário... qual que vai ser a relação entre médico e IA quando em determinados casos a IA é melhor?
E aí o que ele sugere é um pouco do que você comentou. Talvez a IA vai ter um papel na triagem. Então a triagem de pronto-socorro, talvez ela seja 100% automatizada, com alto grau de acurácia até maior do que o próprio médico. Mas depois que ele passou pela triagem, aí sim ele vem para o atendimento médico para aí sim refinar e dar uma investigação mais aprofundada. E agora eu vou comentar uma experiência pessoal que eu tive e acho que foi baseado muito no que você acabou de comentar. Meu grande amigo Fernando Salvetti, que faz parte junto comigo do podcast Só Clínico, fez uma experiência com os R3 de clínica médica no HC. Legal. Foi justamente isso. São 10 R3, foram divididos em 3 grupos. Ele sozinho, eles mais Gemini, que foi o que a gente usou na ocasião, isso já faz alguns meses, e só o Gemini. Como é que foi o desenrolar do raciocínio clínico frente a um caso difícil do New England, por exemplo, que tem aqueles casos, né? Quem performou melhor foi o grupo apenas humano. Por quê? O que aconteceu? Quando colocou no Gemini, junto com os humanos, ele alucinou. Ele começou a trazer informações que ele não, na verdade, não tinha e o diagnóstico foi para outro lado. Ele até acertou o diagnóstico, ele falou, dentre as possibilidades são essas duas. Mas ele começou a ir para um lado errado. Então, assim, foram há meses atrás, temos uma IA que talvez não seja mais adequada para isso, temos alguns vieses aqui, mas é isso, é muito... Quando foi o Gemini sozinho, ele performou pior. Então, vamos ver como é que vai ser nos próximos tempos aí, porque muita coisa vai mudar, né? E aí tem alguns gráficos que já estão mostrando que assim, a performance desses modelos, elas têm aumentado cerca de 10x ao ano. Até o CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, falou isso no grande evento que eles fazem todo ano da NVIDIA. Então, o custo da IA está caindo 10x por ano, ou seja, o que era 10 centavos vira 1 centavo. E, por outro lado, a performance está aumentando 10 vezes. Tem mais informação. Então, ou seja, é meio que... Os estudos que a gente está fazendo agora vão ser os estudos com o pior modelo que a gente já usou. Sim. Imagina essa evolução daqui a alguns anos, ou seja, já está bem pareio. O que vai acontecer daqui a 2, 3 anos? Então começando a surgir casos assim, né? Aquele clássico das mamografias, né? Que a IA acusou, para quem não tem consciência, teve uma situação onde a IA acusou uma lesão precursora de câncer fazendo uma análise de mamografias e que foi dado como resultado incorreto e depois essa paciente, na verdade, sentia uma lesão pré-cancerígena na ocasião e foi descoberto depois. E foi tudo revisado para trás porque a IA estava acertando mais do que quem estava conferindo o acerto da IA. Né? É o viés da automação que eu comentei. É o profissional falando, cara, essa é uma lesão de 0,9 centímetros e da minha experiência isso aqui não deve ser investigado. E aí muitas vezes o modelo acertando mais. A radiologia, de uma forma geral, acho que essa é a área em que mais vai sofrer mudanças nos próximos anos. Vai. Isso daí vai ser muito transformado. Semana passada eu estava em São Francisco, em Palo Alto, ali onde fica o Vale do Silício, e eu consegui ver aquela cena clássica, né, de uma startup que está super no começo. Ainda é um projeto que não é divulgado, mas com esse viés de tentar gerar um laudo automático de uma tomografia, seja com contraste ou sem contraste. Caraca. E acho que a gente deve caminhar para isso, em que a gente tem essas ferramentas. O desafio vai ser, frente a uma ferramenta que é muito boa, como é que a gente conecta, que isso não é trivial. E a gente já passou por isso na saúde. Você tem uma ferramenta muito boa, como é que você vai conectar isso na prática clínica para potencializar, para ficar 1 mais 1 igual a 3? E aí você potencializa o médico usando essas ferramentas, o sistema de saúde usando essa ferramenta para entregar mais cuidado na ponta. É por isso que eu aprendi a fazer ultrassom, porque o ultrassom é examinador dependente, daí fica um pouquinho mais difícil. Eu vou te mandar depois o case da Alpha Smart também, que já faz ultrassom, mas tem mesmo. Daqui a pouquinho vai ter um robô dentro do INSPER lá fazendo um ultrassom. Thiago, a gente brinca muito, mas assim, é uma preocupação real. E você vê resistência, você vê médicos, já que vocês estão... É lógico, você tem um viés de seleção, porque quem compra o curso já está mais disposto a aprender, então você já enxerga, você já encontra muito mais aqueles que estão dispostos, mas fora desse ambiente do curso, fora desse ambiente da solução que você oferece, você enxerga ainda nos congressos e nessas palestras que você dá alguma resistência dos médicos muito por medo ou por
por não acreditar no resultado da IA? Tá. Essa é uma pesquisa da McKinsey, que é uma grande consultoria americana, mostrando qual que é a principal reação das pessoas frente à IA no trabalho. E hoje a principal relação, 52% das pessoas, o principal sentimento é preocupação. Então a gente está numa fase que os médicos também estão passando por isso, em que as pessoas, na verdade, estão preocupadas ou sem entender exatamente o que essa tecnologia vai fazer e como ela vai ser aplicada no dia a dia. Então, eu vejo que tem sim um grupo de pessoas com mais resistência, como sempre teve em todas as nossas ondas de tecnologia na saúde. Então, vamos pegar o túnel do tempo e lembrar quando foi implementado o primeiro robô para fazer cirurgias em humanos, foi implantado no Hospital Albert Einstein, e a primeira reação foi preocupação, foi medo, e se o robô errar e machucar o paciente, e se acabar a luz, o paciente está conectado com o robô. Então, são objeções e preocupações que, à medida que você vai implantando, você vai aliviando, né? E também tem coisas que você vai aprendendo. Hoje a gente sabe que o robô não é para tudo. Não é todo caso cirúrgico que vai ser operado com o robô. Mas a gente sabe que em determinados casos ele tem um valor muito grande com desfecho clínico melhor. Exato. Diminui morbimortalidade, né? Mas, por exemplo, você pega um paciente que teve uma ferida depois de um acidente automobilístico, chega no pronto-socorro com uma ferida aberta e uma fratura exposta. É candidato à cirurgia via robô da Vinci? Não é. Ele não é candidato a esse tipo de procedimento. Então a gente vai passar pela mesma coisa, só que como a gente está, quando você olha para a curva Gartner de Hype Cycle, a gente está no que a gente chama do topo da curva de hype. Ou seja, recentemente foi lançado agora um shampoo que é feito com inteligência artificial. Então mostra que a gente está numa fase que as pessoas acham que a IA é um sazon mágico que você coloca em todas as comidas. E não é isso. A gente vai testar muita coisa, vai ter coisa que não vai funcionar. Por exemplo, talvez a gente entenda que para monitoramento de pacientes com doenças graves, via chatbot, ele não vai funcionar. Ele é pior do que o monitoramento por humano, ou não vai funcionar bem. E por outro lado, a gente vai ver que para uso de copilotos e tarefas administrativas, ele é um caso de uso muito bom e que todo mundo deveria usar. Então, eu acho que a gente está numa fase de experimentação e existe uma desconexão entre o que a gente consegue usar o ChatGPT em casa para fazer uma tarefa diária versus o que a gente tem de implantação na saúde. E é esse limbo, que é exatamente o tempo em que empresas estão criando essas soluções como a Turi, esse limbo gera ansiedade. Peraí, mas o ChatGPT faz um monte de coisa, só que no hospital não tem nada de IA. Sim, porque existe um gap ainda em que essas soluções estão sendo construídas, estão sendo adaptadas para um contexto de dados sensíveis de saúde, privacidade. Então, eu não sinto tanta resistência de pessoas querendo bater na tecnologia ou colocá-la para baixo, mas muita preocupação. E acho que muita dessa preocupação, sim, é fundamentada, né? E a gente tem que fazer estudo clínico, a gente tem que avaliar a implantação desses casos para encontrar as melhores aplicações. Acho que a LGPD é das principais barreiras, né? Nessa implantação toda. Existe uma forma que você vê de facilitar isso? Fala um pouquinho mais sobre essa questão da LGPD. Legal. A gente fala bastante isso no curso, sabe? No curso aqui da AFIA de Inteligência Artificial, mostrando, tem uma aula que a gente montou que é só sobre riscos éticos e legais da aplicação da IA na saúde. E exatamente esse ponto, né? Quando a gente olha para a LGPD, os dados de saúde do paciente são considerados dados sensíveis. Então, vou dar um exemplo prático para você. Se um hospital vazar um prontuário de um paciente, ele pode tomar uma multa de até 50 milhões de reais. Só que quando a gente usa essas ferramentas como o ChatGPT, Gemini, o Claude da Anthropic, eu vejo que muitos médicos colocam informações de pacientes meio que na inocência, né? Eu vou colocar lá, tá tudo certo, não tem problema. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala nesse uso em larga escala, então imagina um serviço, um pronto-socorro, uma unidade de internação, uma UTI de um hospital de 100, 200 leitos, em que todos os médicos estão colocando todas as informações dos pacientes no ChatGPT para pegar uma opinião. Aí você tem um problema de risco à segurança e privacidade desses dados. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender conceitos como de-identificação de dados, anonimização. São formas, o médico não está acostumado com isso, né? Porque como ele sempre lidou com o ambiente fechado do prontuário, é difícil tangibilizar essa coisa de por que eu não posso copiar aqui a história do paciente e colar no ChatGPT? Então, a gente fala bastante disso no curso sobre quais são formas seguras de pedir uma opinião
sem colocar dados de pacientes de forma anonimizada, então pedir informações mais genéricas, ou se você for colocar alguma informação que ela não seja identificável. Então, vou dar um exemplo de uma informação que é identificável. Então, imagina quando teve o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. O primeiro paciente que chegou. Curiosamente também foi no Hospital Albert Einstein, mas quando chegou o primeiro paciente, se você naquela época colocasse, né, num modelo de linguagem, paciente com teste positivo para Covid, você acabou de identificar o paciente, porque só tem um no Brasil. Então, perfeito. Acabou de identificar. Mesmo você não colocando o nome, nem o CPF, nem a data de nascimento. O exame e resultado positivo para Covid só tem um paciente. Esse paciente está internado no leito tal, no hospital tal. Então, a gente precisa ter uma preocupação adicional sobre como a gente trafega informações também dentro desses modelos. O que eu acho que a gente vai caminhar para um cenário em que grandes grupos de saúde, operadoras de hospitais, ou vão trabalhar muito próximo com esses providers e vão criar ambientes seguros, ou alguns até vão criar o que a gente chama de SLM, que são pequenos modelos de linguagem. Então, rodando modelos menores para informações pontuais, que são informações que não saem ali do hospital. Então, a gente deve caminhar para algo nessa linha. Algumas delas permitem download, né? De DeepSeek você consegue fazer download e usar ele offline, né? Também, essa é outra opção também. Você rodar o modelo no seu servidor, que são os modelos open source, né? Você consegue baixar o modelo já com todas as métricas, mas qual que é a dificuldade? O fato de você baixar o modelo, isso não quer dizer que você vai ter a mesma performance, porque muitas vezes ele não está fazendo uma etapa chamada inferência. Inferência é quando você manda uma resposta, uma pergunta para o ChatGPT, oi, tudo bem. Isso está rodando em uma série de servidores e computadores com placas de GPU, antes de devolver a resposta para você. Então, quando você tem um modelo local, você não tem essa fase de inferência, então eventualmente a qualidade, a evolução do modelo não é a mesma. Isso vai depender um pouco também da performance do servidor. Né? Tem a performance do seu servidor, onde é que ele está rodando e tal. Mas acho que tem... O que a gente tem visto? Modelos que, como o ChatGPT 3.5, que causou esse furor todo em novembro de 2022, tem modelos com essa performance que conseguem rodar no notebook hoje, com uma performance muito parecida. Então, essa que eu acho que isso que o mercado de saúde, médicos e profissionais ainda não pegaram, que a velocidade que isso está acontecendo é muito rápida. Em 1965, um matemático chamado Moore criou um negócio chamado Lei de Moore. O que ele falava? Que a capacidade computacional ela aumentava de forma significativa a cada 3 meses. Então, isso ia sendo multiplicado. A gente está vendo que na IA generativa essa velocidade está maior ainda. Então, a capacidade de performance está aumentando muito rápido. Todos os obstáculos que a gente achava que existiam, né? Mas uma hora vai diminuir a velocidade. Não é possível que vai continuar melhorando tanto. E não. E tá, pelo contrário, está aumentando essa performance. E do outro lado, o custo está caindo. Imagina, o que você, no supermercado, diminuiu de custo 10 vezes em um ano? Nada, né? Pelo contrário, só aumentou, né? Exato. Então, a gente está vendo isso com a IA. O custo de token, que é a unidade, vamos dizer, de avaliação dessa tecnologia, tem diminuído 10 vezes por ano, né? Inclusive, falando sobre LGPD, há poucos dias, né? Acho que 2, 3 dias, se a secretária pede nome, algum dado sensível, o paciente está derrubando o WhatsApp Web. Né? A Meta atualizou as diretrizes do WhatsApp Web e estão começando a derrubar quem pede dados sensíveis via WhatsApp. Então pediu, veio com nome, data de nascimento, CPF... Você não pode mais utilizar, pelo menos isso está acontecendo hoje, né? Pode ser que daqui a alguns dias isso volte atrás, a gente não sabe. Mas é muito interessante porque estão levando a sério isso, né? Sim. A gente sempre levou o paciente como... Não, é o Thiago, 40 anos, agora a gente tem que tomar cuidado, porque essa informação vai para outro lugar. Exato. E estamos acostumados de uma forma... Cara, a gente tá chegando quase na reta final do episódio. Olha, dá uma olhada. E eu tô na metade do meu script. Eu acho que a gente vai ter que fazer a versão 2.0, que é a parte 2. Thiago, eu quero, talvez nessa reta final, trazer, porque nós temos alunos que... Tá, não, beleza, legal, gostei desse assunto, mas e aí? Tá. Nós já discutimos sobre o dia a dia, sobre a aplicabilidade prática, mas agora eu queria ser um pouquinho mais direto. Então, tá bom, beleza, sou médico, sou um endócrino, sou um cirurgião do aparelho digestivo. Estou aqui no meu consultório, papo bacana, mas e aí? Quero colocar IA no meu consultório. Onde eu coloco, como e quanto custa? Tá. Então vamos lá. Eu vou falar sobre talvez 2 ferramentas que estão mais próximas do médico. E aí eu vou dar uma indicação. Então,
Hoje já existem ferramentas rodando no Brasil de copiloto. Então, vou fazer o meu jabá aqui também. Se o médico quiser conhecer turisaude.com.br, lá ele consegue aplicar para testar a nossa versão beta que está rodando de um copiloto IA. Coloca aqui, ó, turisaude.com.br. Boa. Por favor. Legal. Vamos lá. Então, nisso, hoje a gente cobra R$250 por mês por médico. E nessa solução, o médico consegue usar de forma ilimitada a parte de gravar todas as consultas, transcrever, gerar uma anamnese completa, personalizada e gerar alguns desses documentos que a gente está acostumado no dia a dia. O que a gente tem visto de resultado? O médico que usa um copiloto, ele tende a economizar, em média, 5 minutos por atendimento. Pensando no médico que atende uma consulta de pelo menos 20 minutos. Se for aquela consulta muito rápida, que a gente chama de tocação, né? Que é 5 minutos, aquela ficha super rápida, às vezes a economia não é tão grande quanto isso. Mas o médico que atende uma consulta padrão de 20 a 30 minutos, ele vai ver uma redução de 5 minutos no tempo de atendimento, que é exatamente o que você falou. Você prefere anotar depois. Então, esse tempo que você faz depois é reduzido drasticamente. Se você anotasse durante a consulta, o tempo total da consulta iria diminuir, porém, com uma qualidade maior e percepção de qualidade do paciente. Por quê? Por que o paciente às vezes tem uma impressão ruim? Porque às vezes você está lá digitando e você está escrevendo um relatório médico e ele está olhando para o teto. Então, esse é um tempo que não tem valor de cuidado em saúde agregado. Então, não é esse tempo que a gente vai mudar, ele vai continuar existindo. O que a gente vai tirar é essa parte em que você estava só escrevendo e não agregava valor. Os médicos que usam copilotos, isso é um estudo da Microsoft, o time da DEX, que é o copiloto deles, eles fizeram uma avaliação de mais de 700 médicos. O médico que usa um copiloto 2 períodos, né, se ele atender de manhã e à tarde consultas, ele consegue encaixar 2 a 3 pacientes a mais na agenda dele. Caraca. Então imagina aumento de produtividade e receita que ele tem. Então, ou seja, com um dia ele paga a mensalidade. já paga, se ele usar o dia todo o copiloto, ele já pagou a mensalidade inteira. Então, copilotos com IA. Existe a Turing, existem outros também no mercado. Então, eu recomendo, bem prático. Quero começar a usar IA, contrato uma solução dessa e amanhã, segunda-feira, chegou no consultório de manhã, começa a atender os pacientes usando esse copiloto para testar e formar a sua opinião crítica sobre o tema. Perfeito. E o outro é conectar dentro do WhatsApp da clínica, você conectar um agente IA. Então, existem empresas que fazem isso. Então, essa que eu comentei para vocês da Psycho, então psycho.ai, já está disponível, o médico clica, se inscreve e vai ser feito um processo de implantação do agente IA para a secretária. Então, vai ser essa questão que existe uma curva de treinamento, porque precisa conectar com a agenda, conectar com os processos da clínica. Depois de feito esse setup, você deixa o agente rodando, pinga lá uma pergunta. Olá, gostaria de marcar uma consulta com o Dr. Bruno. Ele já vai responder, ok, vou te ajudar. Então, uma interação normal. Uma pergunta que tenho certeza que o pessoal já está se fazendo. Então, assim, o Psycho AI, provavelmente ele é esse software, mas ele linka com qualquer prontuário, deve ter alguns prontuários que devem linkar, né? Exato. Aí vem o desafio da integração. Perfeito. Né? A maior parte das empresas que fazem essas soluções estão nesse processo de integração nesse exato momento. Inclusive nessa corrida, né? Nessa corrida de integração, que não é trivial. Mas sim, eu vou dar um exemplo. Prontuários como aqui o iClinic da AFIA, por exemplo, eles têm uma forma de visualização, de exportação da agenda que você consegue conectar. Então, eventualmente, a secretária teria que... Se não houver integração inicial, a secretária tem que exportar essa agenda e fazer esse depara para que a gente saiba como é que está fazendo. Os prontuários que são API aberta conseguem fazer? É isso. Tem prontuários que têm API aberta da agenda. Aí você consegue conectar também. Mas o que acontece? Essas soluções de secretárias com IA não estão conectadas hoje em todos os prontuários. Então, depende de qual prontuário a pessoa usa. Por isso que eu falo que a gente ainda está no limbo. Assim, poucas soluções são plug and play. Do tipo, beleza, é só apertar aqui, me inscrever e agora tudo funciona. Não. Existe um pouquinho mais existe um processo de implantação para você deixar tudo redondinho, sabe? Mas fica aí a dica para o pessoal dos prontuários, porque com certeza quem tiver isso mais aberto vai conseguir morder uma fatia maior de mercado de médicos que estão interessados em adquirir soluções variadas. Tem prontuários também criando suas soluções próprias, né? O time do iClinic também tem olhado muito para IA aqui na AFIA. Você tem outras empresas como o Figo, que é do Doctoralia, Tazi, MV, que são líderes do mercado de hospitais acima de 200 leitos. Então, existe uma movimentação no mercado para tentar criar essas soluções. Só que
saúde é muito fragmentado, né? Muitas vezes um hospital, uma clínica, eles estão usando diversas ferramentas, diversas plataformas. Sim. Então, ainda não é plug and play, mas assim, é o que a gente falou, assim, depois que a pessoa faz essa implantação, o ganho que ela tem de produtividade é um negócio, assim, fenomenal. Acho que em menos de 2 anos vai ter muitas opções plug and play, né? Você pega, por exemplo, um outro exemplo, o pessoal da Amigo Tech, que é uma startup que criou um prontuário eletrônico, já com soluções nativas de IA. Eles já conseguem trazer esse olhar numa plataforma all-in-one, em relação à interação via WhatsApp, conectado com o prontuário. Então, acho que a gente vai passar por essa fase de maturação e ver disso tudo. Em 2 anos devem surgir alguns outliers ali, vencedores de empresas que conseguiram quebrar ali esse paradigma, conectar as plataformas ou vender sua plataforma all-in-one, e a gente vai... Que a Tour esteja lá. Que a Tour esteja lá também, por uma delas. Espero que sim. Então, trazendo aqui, sendo redundante, como eu gosto de ser, mas para o dia a dia do médico, primeira solução e talvez mais aplicável, mais simples de se aplicar é um copiloto. Isso. Porque já está pronto, você consegue fazer no paralelo, dar Ctrl+C, Ctrl+V no que vem de anamnese para dentro do seu prontuário, você não precisa necessariamente de uma integração feita. Exato. Segunda solução, essa que vai te dar um retorno de receita, talvez de conversão direta, e que ainda tem algum grau de dificuldade, talvez nem todas estejam completamente prontas, mas muitas já estão, é um agente de IA externo, né? Uma secretária, um agendamento de IA, um chatbot. Mais alguma coisa aí de IA para uso? Tem uma solução que eu acho muito interessante, é uma empresa chamada Tivita. E eles estão usando IA para ciclo de receita e faturamento na saúde, para consultórios. É bem legal. Qual que é um grande problema que o médico tem hoje? Controlar seus recebíveis. Então um paciente vai, paga no cartão, o outro manda um Pix, aí tem que mandar uma nota fiscal, vai e volta, o contador fica no meio dessa loucura. Então ele se propõe a ter uma plataforma que ajuda nesse ciclo de receita usando IA. Então sobe a nota fiscal, ele já processa a imagem da nota fiscal e já coloca no banco de dados. O paciente mandou um print do pagamento de Pix no WhatsApp, ele pega isso e joga tudo no banco. Então mais uma ferramenta bem prática mesmo, Tivita, tivita.com.br, do colega Cláudio também, que acho que é bem interessante para quem quiser testar. Já vou usar o cupom dele lá. Tá vendo, ó? Ou seja, cupom Thiago 10, né? Não é futuro, né? É presente. E quem não usar, já tá, assim... Já estamos para trás. Eu acho que eu já estou para trás. Essa parte de copiloto eu já uso. Realmente ajuda muito. Tive uma relação de altos e baixos. Antes de eu conhecer aqui a Turi, estava usando outras, usei, daí depois alucinou. A gente vai tendo uma relação ali meio de amor e ódio. Eu agora vou seguir usando e dando feedbacks de copiloto, mas próximo passo, sem dúvida, que eu quero muito implementar alguém para dar um chatbot. Porque é o seguinte, né? Se eu tiver ali os mesmos... É que a gente falou, cara, se na soma do mês, 20 pessoas mandaram mensagem no final de semana e uma converteu, acabou, e eu consegui jogar essa conversão para 5, 6, pagou tudo. Exato, né? Exatamente. Eu acho que assim, eu não acho que a gente está atrasado hoje. Acho que quem começar hoje a mexer nessas plataformas, dá tempo ainda. Dá tempo. Porque na saúde... É que a gente vê muita coisa de ChatGPT, Gemini, Anthropic, Perplexity. É mais lento, mas na saúde esse movimento está começando mais forte em 2025. Então quem entrar agora e começar a entender, usar o melhor dessas soluções, a gente vai começar a criar 2 grupos. Pessoas que usam IA e não usam IA. E vai ser muito engraçado, porque a gente vai chegar num plantão para conversar com um colega. E aí, como é que está teu consultório? Quantos pacientes você atende por dia? Aí um vai falar, poxa, eu atendo 60 pacientes por dia. Cara, como é que você atende 60 pessoas num dia? É tocação? Se não, alta qualidade, mas eu uso o melhor da IA para me ajudar. Então a gente vai começar a ver aos poucos, só que essa é tipo a boca do jacaré, né? Essa diferenciação vai começar a aumentar cada vez mais entre quem usa e quem não usa. Tá, como é que você faz o faturamento, todo o ciclo de receita, nota fiscal, boleto, como é que você faz do teu consultório? Eu faço tudo sozinho. Eu tenho uma ferramenta de IA que me ajuda. O outro vai falar, eu tenho um time de 4 pessoas, CLT contratado no meu consultório só fazendo isso. Então a gente vai começar a ver o que eu chamo de uma vantagem desleal ali de quem usa a IA, o melhor da IA para o seu consultório. Thiago,
Um outro ponto e é isso que a gente vê em todas as soluções, assim como a gente vê a solução no marketing, que quem conhece um pouco de marketing consegue contratar uma empresa muito melhor, fiscalizar, conferir e obter os melhores resultados, né? A gente fala, a gente zoa com a agência de marketing, a gente não é contra, a gente é contra o delargar para a agência de marketing, que geralmente os resultados são catastróficos. Para IA, eu imagino que tem alguma coisa parecida, né? Porque tem muita solução, tem muita gente no mercado e se você não conhece nada, você tem uma grande chance de conseguir, de talvez contratar alguma coisa que não faça sentido para você ou contratar alguma coisa que você imaginou que teria uma solução que não tem. E para isso, ter um conhecimento, pelo menos um conhecimento, não vou chamar de básico, né? Mas um conhecimento inicial sobre isso me parece ser fundamental, né? Sim, por isso que eu incentivo todo médico a, vamos dizer, brincar nos modelos. ChatGPT, que é da OpenAI, tem o Claude do Anthropic, Perplexity, Grok do Twitter. São vários modelos em que o médico consegue fazer o que a gente chama de engenharia de prompt. Então ele vai escrever diferentes comandos e vai ver a resposta. Só de você fazer esse depara e entender o comando que você coloca, que tipo de resposta ele traz, vai ajudar o médico a criar um pensamento crítico para uma solução. E primeiro, entender a capacidade que ela tem, entender o que é LLM, o que é IA, porque às vezes o médico pode se pegar numa situação que alguém vende para ele um agente IA que na verdade não é um agente IA, é um chatbot tradicional. Então é muito importante que ele entenda o mínimo da tecnologia. Ele não precisa virar um PhD em Machine Learning, mas se ele souber o mínimo da tecnologia, ele vai conseguir avaliar de forma crítica. Como você falou, né? Pô, Thiago, eu vou testar tudo e vou dar um feedback. Porque eu vou ver o que foi gravado e transcrito e vou ver o output. E baseado nisso eu vou falar, olha, isso aqui não está legal, isso precisa melhorar. Então, se o médico começar a fomentar isso, ele vai estar um passo à frente no mundo da IA. Perfeito. E, bom, quem se interessou por isso e quer fazer o curso de IA para médicos AFIA, como que faz? Legal. O curso já está disponível dentro do site da AFIA, ali em cursos online. E esse nosso programa, ele tem toda uma parte teórica, que é super bem estruturada. E esse ano, agora, nós atualizamos com novos módulos focados na aplicação prática da IA, que é o que eu comentei sobre aprender a fazer um prompt, quais modelos usar, riscos legais e éticos do uso da IA na saúde, uso de IA para pesquisa clínica. Né? Então, o médico quer pesquisar um artigo, quais são as plataformas, quais são as modalidades. Então, acho que é um curso bem completo. Eu vou fazer um negócio aqui que talvez eu leve uma bronca, mas pessoal, ó, quem for seguidor do MCP, do meu consultório particular, quiser saber sobre isso, manda no nosso... O pessoal vai me... Mas manda lá no direct, #inteligência artificial, que a gente vai linkar para vocês o curso de inteligência artificial, o programa. Alguém vai fazer alguma coisa, nem que eu tenha que configurar isso aí, eu vou fazer alguma coisa para vocês, para que fique mais fácil, para que você consiga acessar e entender o que você vai aprender. Porque a gente precisa saber o básico, a gente precisa entender o que é e como isso pode me ajudar, porque senão eu vou ficar muito para trás. Total. Inclusive, este roteiro que a gente está utilizando foi utilizando inteligência artificial. Mas é isso, IA mais humano, né? Porque você vê que se a gente joga certeza. pronto, e o prompt é fundamental, porque nós fizemos o teste, né? Joga sem o prompt e joga com o prompt. É como se fosse uma outra IA, como se fosse um outro programa, completamente diferente, né? A resposta... A gente já está falando de receita de bolo aqui com o Thiago. A resposta, ela nem se compara, né, Thiago? Então, inclusive, a gente sabe que isso ficou muito comum quando vira verbo no Brasil, né? Então, o cara fala, você está promptando ou você vai promptar? Então, cara, virou verbo é porque já tem que estar usando, né? Exato. Não pode ficar para trás. Tem muita coisa legal que o médico consegue usar para a rotina dele, até para estudar também. Hoje você tem... Gravei um vídeo recentemente, vai sair no meu LinkedIn na próxima semana, que é um tutorial de como usar o notebook LM do Google para gerar podcasts em português sobre um artigo científico. Você pode gerando em português? Já. Você pode... Só que tem um hackzinho lá aí, ó, que eu vou te mostrar. É na personalização dele. Legal. Então você consegue colocar, por exemplo, vamos pegar as principais diretrizes de fibrilação atrial que tem disponíveis, coloca tudo lá e pede para ele gerar um podcast em português de 30 minutos. E aí você baixa isso e sai ouvindo no carro, no Uber. E você vai conseguir... Maravilhoso. Claro que depois, em algum momento, é importante para o médico ler no detalhe, avaliar a evidência, mas é uma forma de já começar a entrar num conteúdo. Então,
É muita E coisa deixa eu te legal. falar uma coisa, você pode interromper, entrar no meio do podcast e perguntar. Isso, você vira um participante do podcast. Isso é maravilhoso. Tá vendo? Sensacional, né? Ainda o que eu tinha visto ainda era em inglês, então você tem que gastar o seu inglês ali. Mas é muito bacana. Acho que no próximo episódio a gente vai colocar uma cadeira ali do lado do convidado É para a isso. pessoa se sentir como participando do podcast e conseguir interromper para fazer. Exato. Thiago, cara, pô, Maravilhoso. eu tô triste que a gente chegou no final do episódio, Pois é, cara. Eu 1h15. queria muito que a gente tivesse pelo menos mais 1 horinha de episódio aí pra Ah. gente conseguir aprofundar ainda mais, porque, cara, não tem fim, né? A gente entra nesse universo, é uma conversa gigantesca. Tem que Mas, marcar Thiago, o parte 2, hein? Não, Já sem deixa dúvida. no bar. Eu já vou deixar aqui na agenda nossa próxima temporada de gravações vai ter a gravação parte 2 com o Thiago. E assim, a parte 2 vai ser completamente diferente, porque a evolução que vai ter de uma para outra. Pessoal, quem não quer esperar a parte 2, quem quer já aprender um pouco mais, beleza, já fiz o curso e tal, mas a pessoa quer te acompanhar, como que ela faz para te encontrar? Legal. Hoje a minha principal rede é o LinkedIn, então linkedin.com/Thiago Ligori, tudo junto com TH. Vou já solicitar a conexão lá. Boa, já manda conexão, vamos conversar. Eu posto muita coisa sobre novidades de IA generativa, sempre no contexto de saúde, então escrevo bastante sobre isso, sobre mercado de saúde também, um cenário que a gente vive hoje dentro do mercado público e privado, startups, que é onde eu me aperfeiçoei bastante nos últimos anos, e também estou no Instagram, mas uma interação menor, que é @Dr. Thiago Ligori, então para quem quiser. Perfeito. Então, quem não está acostumado a usar LinkedIn, que comece para conseguir Cria uma adquirir conta conhecimento. e vá. cria uma Exatamente. conta, porque é fundamental. Pessoal, bom, infelizmente estamos chegando no final desse episódio. Cara, que papo sensacional, Thiago. Maravilhoso, meu Muito amigo. obrigado. Obrigado, Thiagão. Ó, gente, quem quiser aprender mais, então, quem estiver interessado no curso de inteligência artificial, cara, o pessoal vai me matar muito por isso, porque eu não avisei ninguém que eu ia fazer isso. Hashtag. sabe faz ao vivo. Manda no direct #inteligência artificial que o pessoal vai mandar para vocês ou o link do curso ou o programa. Alguma coisa eles vão mandar. E você que ainda não acompanha a gente, primeiro, aqui no Spotify, clica em seguir, ativa a notificação, toda semana sai um episódio. 5. Clica nos 3 pontinhos. 5. Não, esse aqui não tem nem como, não precisa nem pedir 5 estrelas, 5 né? estrelinhas. Porque, cara, tá sensacional. Quem não segue a gente no Instagram, @meuconsultório particular. meu.consultório.particular. E, cara, obrigado, Thiago. Obrigado Thiagão, que mais isso. uma vez, cara. Satisfação imensa. Isso foi. Obrigado. Isso não foi uma entrevista, isso foi uma aula, meu amigo. Foi uma aula. Cara, e o tchau é nessa câmera aqui, ó. Gente, valeu, muito obrigado e tchau, tchau. Valeu. Valeu, galera.